E aí, meu respeitável público? Muito boa sexta-feira para vocês. Antes de mais nada, vou responder as perguntas, tem muitas, então eu vou ser rápido aqui nos recadinhos iniciais. É sexta-feira, então se vocês puderem, durante o vídeo, já cometer alguma barbaridade, já tá liberado. Se você estiver lavando louça, não cometa barbaridades lavando louça. Mas se você quiser espirrar detergente em alguém próximo a você também, tá liberado. Vou responder as perguntas aqui, muitas sobre nível de Copa do Mundo, surpresas, decepções e chances do Brasil. Então esperem por isso no vídeo. E se já puder, se você é novo aqui já puder se inscrever, eu agradeço. E se você não é novo aqui, puder se inscrever de novo, só curte isso aqui que já me ajuda. Bora lá, meu povo. Uma primeira pergunta aqui do Luiz Paulo Arregui. O Luiz Paulo estudou comigo no Colégio Pio XII. Então sempre que ele manda aqui, eu quero responder. Ele está perguntando se tecnicamente, futebolisticamente falando, a Copa do Mundo é super valorizada. Eu acho que não, que tecnicamente. Eu tenho dúvidas. Eu acho que é o maior evento do futebol, isso sem nenhuma dúvida. Mas eu acho que tecnicamente, esportivamente e futebolisticamente, como é um torneio muito curto e de muita tensão envolvida, o ganhar de qualquer jeito está acima de do conceito de quanto melhor você jogar, mais perto de ganhar você tá. Então tem um nível de tensão que, por exemplo, uma Premier League, La Liga, o Campeonato Brasileiro que seja, a Champions, não tem sempre. Tem jogos de ida e volta, você tem mais tempo de recuperação, então você tem mais tempo de tentar jogar futebol do que de ganhar de qualquer forma, que eu acho que muitos times tentam fazer em Copa do Mundo. Então acho que dá para falar, não que é super valorizada, porque vai parecer que se joga mal, mas que existe uma carga de tensão que deixa os jogos piores. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E outra, eu acho que os times de futebol têm mais condições de montar bons times do que seleções. A Alemanha, por exemplo, não tem um grande 9. A Alemanha, que a gente fala do projeto, que é a Alemanha, que pipipi, popopó, não consegue produzir um camisa 9 há muito tempo. A Espanha ganhou uma Copa do Mundo sem ter um grande 9. Davi Villa foi o grande nome do ataque daquele time, porque o Fernando Torres já estava num momento fisicamente ruim. Só que se você é um time de futebol, se você é o Bayern de Munique, por exemplo, e a Alemanha é a base do Bayern de Munique. Então você pega lá o Schulli, que agora foi pro Borussia Dortmund, mas você tem Kimmich, Thomas Miller, Musiala, 3, Neuer, 4, Gnabry, 5, Sané, 6. 6 fora o Schulli que saiu, né? Então você tem 6, Goretzka, 7. Você tem 7 da Alemanha. Falta o Lewandowski. Falta um 9, falta alguém que mate os jogos para a Alemanha, como ela não conseguiu matar contra o Japão, como depois que ela empatou contra a Espanha ela não conseguiu matar, e ela acabou sendo eliminada de novo. E aí você pega o Lewandowski que está na Polônia, que falta ele o Bayern de Munique, falta ele todo o resto. E se você tem um campeonato de times, você vai adequando. A Alemanha a gente não tem um grande 9. Pô, mas então na Polônia que serve. Você vai buscar na Polônia. O Aubameyang, que fez sucesso no futebol inglês, fez sucesso no Milan, fez sucesso no Barcelona, é de Gabão. A chance. O Jorge Weah, o filho dele, inclusive, o Timóteo Weah tá jogando pelos Estados Unidos, o Jorge Weah era da Libéria. Qual que era a chance do Jorge Weah jogar em alto nível mundial? Nenhum. Só que ele foi jogador do PSG, foi jogador do Milan, foi o melhor jogador do mundo dos anos 90. Qual que era a chance do Samuel Eto'o, do Diego Drogba irem bem na Copa? Nenhuma. Então, sim, a Copa do Mundo tem esse fator que, às vezes, grandes jogadores não têm seleções que acompanham. Então, o futebol de clubes, até por mais tempo de treinar, de trabalho, tende sim a ser melhor que o futebol de seleções, e a Copa do Mundo ainda tem essa carga de tensão. Tem duas aqui da Isabela Germani, conheço bem. Ela é a minha amiga também, amiga da Clara Albuquerque, e morava lá em Turim. Ela pergunta duas aqui que são as que vocês fizeram tanto de vez também, e eu vou responder ela porque ela eu conheço. Quais as chances que você vê do Brasil chegar no final e qual time jogou o melhor futebol, está mais preparado para ganhar a Copa? Eu acho que o Brasil sim está muito preparado para chegar à final. Eu tinha essa impressão antes da Copa e a Copa está me reforçando isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre palpites e tal, mas a Copa está reforçando muita coisa do que eu esperava dela. Jogos muito acirrados, um grande bloco que a gente não vê favoritos. A maioria dos jogos não se vê um favorito muito claro. E o Brasil dominou completamente os seus dois jogos. Acho que contra a Suíça errou na postura, podia ter tido uma postura mais agressiva, podia ter jogado como vinha jogando nos outros jogos, foi conservador demais. Mas defensivamente o Brasil é o único time que não concedeu absolutamente nada a ninguém até agora. Ninguém chegou perto do gol do Brasil em dois jogos. Então acho que se o Brasil está jogando o melhor futebol, Brasil e França, porque a França também sobra no ataque, tem muitos jogadores no ataque, apesar de tantos desfalques que tem, capazes, e de características diferentes, e que muda características de jogo. Para mim são os dois melhores times, mais do que a Argentina, que eu acho que tá melhorando, que está jogando melhor, mas que ainda, se o Messi espirrar muito forte, pode sofrer muito. É verdade que fez os dois gols na Polônia sem depender do Messi, mas o jogo passa todo por ele, e se ele sair, acho que perde um imã o time, perde a liga. Então depende muito de um jogador
a Argentina. Mas sim, acho que o Brasil tem totais chances de chegar na final. Acho que o caminho ficou bom, sem Espanha e sem Alemanha, pela hierarquia desses dois times. Seria muito pior. O Japão está classificado desse lado do Brasil da chave com todos os méritos do mundo, porque ganhou das duas. Mas hierarquicamente, acho que quando o Brasil pegasse a Alemanha e a Espanha, seria um jogo mais de igual para igual que contra o Japão. E contra o Japão, se eles se fecharem muito, acho que o Brasil tem mais ferramentas para abrir a defesa japonesa, para matar o jogo principalmente, do que tiveram Espanha e Alemanha. Então, ficou bom para o Brasil o chaveamento, é bom as sensações que o time deixa na defesa, tem bons jogadores individualmente para resolver no ataque, deve ter volta de Neymar e de Danilo, enfim, acho que o Brasil está prontinho. Espero que esteja resolvido. Bela. Leonardo Carvalho está perguntando se eu prefiro Copa com estádios próximos, tipo na mesma cidade ou região, ou 8, 10, 12 sedes pelo país. E também pergunta qual é o maior número para qual é a razão para número exagerado de zebras. Eu prefiro Copa como está sendo agora, fica todo mundo junto, tem muito ambiente de várias torcidas diferentes. Para quem gosta de futebol, consegue em vários jogos. Para quem comprou ingresso para um jogo e não tem para outro, consegue ali em cima da hora e evita os deslocamentos. Deslocar é perder tempo. Então, se você evita o deslocamento, você ganha tempo num torneio tão curto. É bom para as seleções que não tem que se deslocar, é bom para os torcedores também. Agora, eu acho que uma Copa num país maior, por exemplo, a próxima vai ser México, Estados Unidos e Canadá, em 3 países. Você tem uma diversidade mais legal também. Assim como no Brasil, tinha jogo em Porto Alegre, tinha jogo em Fortaleza, Recife, tinha jogo em Manaus. Tem uma diversidade muito legal para o turista que está indo para o seu país conhecer diferentes facetas do seu país. É porque esse país aqui não tem faceta nenhuma. Tem 5 prédios e deserto. 5 prédios não, tem prédio pra caramba, que eu discordo. E deserto. Então, realmente, o que tem pra conhecer é aqui. A gente atravessa o país todo dia. Ó, tem uma aqui do Kaiser Matheus. O que você recomenda contra mosquitos? Tá pedindo um abraço pra Araguaiana, fronteira oeste. Cara, eu também queria saber. Tem repelente, né? Aqui eu não trouxe repelente e agora tem um na minha perna, por exemplo. Quando você chega perto, voa. Porra. Eu também queria que eles acabassem. Bom, uma coisa que é boa para mosquito é você ter um sapo sempre perto de você. Eu costumo carregar um sapo que ele se alimenta de mosquitos. É uma boa alternativa. O problema é o que você vai fazer com o sapo depois. Então eu aconselho você ter uma cobra perto também, porque ela é o predador natural do sapo. Então você resolve o problema do sapo com a cobra. Só que aí depois você tem que saber o que fazer com a cobra. E aí eu sugiro um tigre, porque ele se sente ameaçado pela cobra e ele vai tentar matar a cobra. Então, basicamente, para matar mosquito, se você tiver toda essa cadeia alimentar, resolve o seu problema. Eu selecionei essa pergunta só para fazer essa graça. Ó, Tiago Souza Tráfego, por que foi pela Itatiaia e não pela TNT? A Itatiaia tem os direitos de transmissão, então eu queria ter uma experiência diferente. A TNT está fazendo um trabalho incrível, eu ainda estou fazendo conteúdos para a TNT daqui também, mas a TNT está fazendo mais uma experiência de torcedor, o que Sada, por exemplo, faz como ninguém no Brasil, para mim é o melhor. O Defante também é bom pra caramba, né? Mas tá fazendo uma experiência de torcedor e eu queria ter uma experiência mais de jogos. Eu fui em 16 dos 44 jogos aqui até agora. Eu tô indo em 1/3 dos jogos, mais ou menos. Então, com a Itatiaia, primeiro que é uma outra forma de trabalhar, de ver como é que uma outra empresa também faz. É uma boa experiência para mim. É uma rádio que é imensa, a maior rádio do Brasil hoje. E, além de tudo, é uma experiência muito de jogos, o que eu gosto também. Também gosto de fazer ambiente de torcida, mas foi por isso. Mas eu tô fazendo conteúdos pra TNT, pô. Entrevistei outro dia os argentinos falando sobre a ausência do Neymar. Tinha 1 milhão de views no Twitter, tinha 3 milhões de views no Instagram e tal. Tô fazendo coisas pra TNT também. Matheus Juan, por que acha que tá errando tantos palpites da Copa? Então, os palpites que eu coloco dia a dia no Instagram são muito difíceis de acertar mesmo ou de cravar resultado, né? No primeiro dia, aqui antes de começar a Copa, eu fiz um Reels no Instagram falando: a Copa do Mundo, só 52% dos tidos favoritos ganham os jogos. Então, assim, apostar no favorito não é sinônimo de sucesso. Mas é uma Copa do Mundo é um evento de poucos gols, de pouca diferença de gols. Dificilmente você tem um time vencendo por mais de 2 gols de diferença ou até por mais de 1 gol de diferença. E normalmente sai menos de 3 gols nos jogos. Então, dentro disso, eu tenho acertado muito. Pelo menos onde eu jogo, faço a minha fezinha, eu tô colocando a maioria dos jogos de poucos gols ou de pouca diferença de gols e tem dado bastante certo, tem ido bastante bem. Claro que algumas seleções ficam muito para trás, eu achava que a Arábia Saudita ficaria muito para trás, mas a seleção do Catar, a Costa Rica tomou diferença de mais de 1 gol 2 vezes na Copa, mas são poucas seleções que tomaram uma derrota por mais de 1 gol de diferença. Então nisso eu tô acertando bastante. Agora, o palpite diário ali é só para vocês terem uma base de que Espanha e Japão, coloquei 1-0 Espanha. Eu esperava um jogo muito duro,
com pouca margem, qualquer um poderia ganhar, aqui 1-0 é aqui ou ali, e que algum time não dispararia na frente do outro. É mais ou menos para você ter uma base disso. De resto, eu tô tentando ir pela coerência ali nos palpites. Apostar mais no favorito, porque acaba que ele tem mais chance de ganhar, embora a estatística mostre que nem sempre, e com pouca diferença de gols. Mas cravar resultado, eu não tinha a menor pretensão de sair cravando 2, 3 resultados por dia. É tentar acertar o vencedor e olhe lá. O que eu quero acertar mesmo não é pouca diferença de gols ou jogos de poucos gols ou não. É under. Para quem joga, under e under e under. Handicap baixo e poucos gols. É o que eu coloco. Vamos lá. Campus 2103. Colocar a tecnologia na linha do gol sobre toda a linha de fundo é uma possibilidade? Eu acho que não. Pelo que eu já vi como funciona, tem sensor nas traves. Então tem ali, entre uma trave e outra, uma linha feita com sensor, que ali sim se faz a medição se a bola ultrapassou ou não. Mas não dá para fazer da bandeirinha de escanteio até uma trave, não dá para ter um sensor ali de 50 metros. Então eu acho que ainda não é tecnologicamente possível de fazer isso. Mas a bola do Japão não ultrapassou a linha, tá? Se vocês têm uma bola na sua casa, coloquem ela na pontinha do tapete, com a parte que está encostando no chão para fora, mas vocês vão ver como funciona. A Tainá Espinosa fez um story legal sobre isso. Vai lá para vocês verem no Instagram da Tainá. E manda mensagem para a Tainá falando que vocês foram ver meu vídeo. Ó, Gabriel Mil CZA. O que te surpreendeu positivamente no Cavar? Qualidade da internet e ponto final. Só. Não esperava muita coisa daqui, já tinha estudado alguma coisa do Catar, não esperava muita coisa. E qualidade da internet. Funciona bem o 5G aqui. Prado Cid 7. Além de Blaumut, que outras bandas da Catalunha você indica? Els Catarres e Els Amics de les Arts. São as que eu mais gosto ao lado de Blaumut. A que eu mais gosto de todas é Els Amics de les Arts. E Els Catarres é legal também. Cauã Trajano 967. Qual o estádio mais bonito dessa Copa? Por fora, sem nenhuma dúvida. Mais bonito não, mas mais diferente é o 974, é o dos containers. E por dentro eu acho que é o Al Bayt, que é o que é inspirado numa tenda árabe e tal. Tem o teto dele é de tapete. Por dentro é mais legal. E por fora é diferentão também, não parece um estádio, parece uma tenda mesmo. Tem uma tocha, que é que o pessoal que acampava no deserto, os nômades colocavam, né, para espantar os maus espíritos, para espantar mosquito também, aparentemente. Então tem uma tocha lá do lado de fora. Tem um pouco mais de cultura, de vida, do que um estádio bonito, não sei o que, custou não sei quantos bilhões, matou não sei quantas pessoas. Esses também mataram as pessoas, mas pelo menos tem algum significado. Os outros também tem, tá? Ontem, por exemplo, eu fui no Alto Mama, que é ele é uma homenagem àquele pano que eles colocam na cabeça dos homens e dos garotos aqui. As mulheres não usam. Então, em teoria, tem ali também essa história e tal. Mas a do Al Bayt é mais legal. E o estádio mais bonito por fora é o 974. Sidney Skinner. E cinema, você curte que tipos de filme? Um abraço para Recife, terra do esporte Recife. Um abraço para Recife, terra do Náutico de Santa Cruz também. Não tenho por que criar inimizades no Recife. Um abraço para todo mundo. Não conheço pouco do Brasil, mas muito bonito. Só tomar cuidado para entrar na água. Não ficar alimentando tubarão. Cara, eu gosto de cinema. Não de ir ao cinema, tá? Eu acho um programa caro e eu prefiro assistir no conforto na minha casa. Eu gosto de filmes normalmente relacionados à história. Filmes baseados em fatos, ou tipo Gladiador, que é história de Roma Antiga. Filme baseado em história de alguma coisa que aconteceu na Idade Média. São os que eu mais gosto. Ou Deadpool. É o melhor filme de todos. Júnior OL. Tem quantas tatuagens? Tem 3. Tenho aqui no braço, todos unidos sem força. Aqui eu tenho um mapa mundi com umas coordenadas de Barcelona, do Arco do Triunfo, que é o meu lugar preferido. E eu tenho uma na panturrilha, que foi um desenho de um amigo meu, do João Rabelo. E ele desenhou uma ampulheta. E na ampulheta eu escrevi Bufem temps de canvis pro noem de tenipur, que é uma música, inclusive, catalã, que quer dizer sopram os tempos de mudança, mas não precisamos ter medo. Na panturrilha. Aí eu comecei a malhar a panturrilha pra ficar. Pedro Simões 0212. Acha que a Argentina de Messi onde? Acho que ele tá perguntando onde eu acho que chega, né? Eu acho que chega pelo menos nas quartas de final. Acho que passa da Austrália. Países Baixos e Estados Unidos depois. Acho que a Argentina nunca sobra e acho que ela pode ter dificuldades. Mas também pode passar. O negócio é que a Argentina não sobra. Da Austrália, se cair, me surpreende bastante. Mas contra qualquer adversário, vamos colocar que a Argentina eu acho que é um time nota 8.
qualquer adversário nota 6,5 para cima, tem 1,5 ponto de diferença, mas eu já acho que ela pode, num dia mal do Messi, se igualar a esse time 6,5, porque é um time que não sobra. Não sobrou contra o México, sobrou sim contra a Polônia, não sobrou contra a Arábia Saudita. Se a gente pegasse antes da série invicta, tirando lá o jogo da Itália, alguns jogos, a Argentina ficou 36 jogos sem perder, sem sobrar. Então, quem não sobra está sempre muito perto da margem de erro. Vanderlei Richard. Qual melhor torcida você presenciou? Um salve de Barcelona. Um salve para Barcelona. Torcida do Irã fez muito barulho. Embora eu tenha visto no Instagram da Domitila Becker, que fez um conteúdo sensacional sobre a perseguição às mulheres do Irã. Procurem lá no Instagram dela. Ela falou que o barulho que eles fazem é para omitir os gritos de protesto das pessoas. Então leva umas vuvuzela muito barulhenta. Mas basicamente as torcidas africanas. Tunísia, bom, as asiáticas também, né? Arábia Saudita, Irã, Marrocos são as mais barulhentas. Essas 4. Depois Argentina, depois Brasil e México. A torcida do Brasil tem os organizados do Movimento Verde e Amarelo, que eu acho que é um movimento bem legal, porque realmente se organizou ali, o pessoal se junta, canta músicas legais e tal. Mas não pega toda a massa de torcedores brasileiros aqui. Então eles não fazem assim tanto barulho. Essas que eu falei antes, Tunísia, Irã, Arábia Saudita, Marrocos, Argentina, México, essas 6 fazem mais barulho que a torcida brasileira. E eu fui nos 2 jogos do Brasil, então alguma coisa eu posso falar. Pedro 96. Como você vê a rejeição dos brasileiros com o Neymar? Eu acho errado, não sei se eu acho errado, tá? Eu acho bem natural, porque o Neymar se posicionando politicamente em um país tão dividido como o nosso, fosse para qualquer lado, tá? Ele se posicionou a favor do Bolsonaro. Se fosse o contrário, ele geraria muito amor e ódio. Ele fez isso porque ele quis, porque ele achava importante se posicionar politicamente. Eu gosto muito que as pessoas se posicionem, concordando ou não com o lado delas. Eu acho que é saudável você se posicionar, você ter uma visão e expor essa visão, não tem nada de errado. Mas é claro que quando ele faz isso em período eleitoral, no Brasil como tá, ele geraria muita gente odiando ele, de qualquer um dos lados. Foi uma eleição de 51 a 49, então ele geraria antipatia de metade da população brasileira. Que a partir daí que torçam para ele se machucar, eu acho um absurdo sem fim, que se comemore qualquer lesão de qualquer jogador, de qualquer profissional, eu acho o fim da picada. E insinuar que a seleção joga melhor sem ele, ou você tá levando a sua visão política mais além do que ela deve ir, porque não é correto que a seleção joga bem sem ele, ou você entende pouco de futebol no meu entendimento, tá? Você entende futebol muito diferente do que eu entendo. Um time normalmente joga melhor com seu melhor jogador, a não ser que ele não encaixe naquele time. E o Neymar encaixa na seleção brasileira. Então são o que eu acho aí dessa polêmica sobre o Neymar. Gabriel Antônio 92. Você acha que existem clubes melhores que as grandes seleções atuais? Eu falei isso na primeira pergunta, né? Eu acho que os grandes times de futebol são melhores que as seleções, porque eles têm condições de contratar jogadores de outras nacionalidades e às vezes seleções não montam, não revelam jogadores bons para todas as posições em todas as gerações. O Alonso Erasto, mas está escrito Erasto Alonso. Por que De Jong é reserva do Barça jogando tão bem a Copa e melhor que o trio titular? Qual a sua opinião? Eu não acho que ele está melhor que o trio titular da Espanha. Eu acho que o Pedri continua à frente de todos. Acontece que a Holanda joga, Países Baixos, né? Em um 3-4-1-2, um 3-5-2. E ele joga de volante pela esquerda. É a posição que ele jogava no Ajax. E no Barcelona essa posição não existe. Ou tem um 5, que é um centralizado, não jogam com 2, ou joga um com 2 mais à frente. Então ele fica no meio termo das duas coisas. E outra, a seleção dos Países Baixos joga muitas vezes para correr, com campo para correr. E aí ele vai melhor do que sem espaço, porque ele é um jogador de boa arrancada, de boa corrida e tal. Então tem a ver com posicionamento em campo e o que o time faz e o que o time espera dele. Rafael Cruz Oficial. A Espanha voltou ao normal? KKKKK. Eu não sei se você tá me provocando ou provocando a Espanha. E meu nariz tá escorrendo. Ainda não tô 100% não. Eu acho que o normal da Espanha é esse. É um time que não sobra. A Espanha é um time que já, desde que chegou o Luiz Henrique, de alguns grandes jogos, chegou a fazer 6 na Alemanha, mas é um time que teve dificuldade com o Kosovo, com a Geórgia. Se a gente for pegar na classificação agora, se classificou com um gol contra a Suécia no finalzinho. Na Euro teve dificuldade contra a Polônia, empatou contra a Polônia, foi ganhar da Eslováquia 5-0. Então é um time que não sobra mesmo na Espanha. Esse é o normal. Que ganhe por pouco, que vença por pouco, é o normal desse time que não tem
não tem nocaute, não tem soco forte a Espanha para nocautear os seus adversários. Então fica sempre à mercê de... O Unai Simon não é um super goleiro para defender tudo que vai, falhou no gol do Japão, o Baldé falhou nos 2 gols, em um domínio e depois o outro ele dá muito espaço para o japonês chutar. Então, é o normal, é um time que não sobra, que ganha e perde muito, que os placares são muito ajustados e que eu achava completamente normal que pudesse tropeçar contra o Japão. Natan Baldin, fala Marcelo, a Bélgica ter caído te surpreende ou não? Não me surpreende, embora eu achasse que se classificaria. Mas a excelente geração bélgica e tal, que eu tô vendo gente fazendo piada que eu acho que é meio sem sentido. Ela cumpriu o papel dela. Em 2014 ela chegou até as quartas de final da Copa, deu muita luta contra a Argentina. Em 2018 ela foi terceira colocada, eliminou o Brasil, ganhou depois da disputa com a Inglaterra. E os caras ficaram velhos. Se a gente pega o Lukaku, praticamente não tinha jogado essa temporada, o Hazard praticamente não tinha jogado essa temporada, a defesa com Vertonghen, a Alderweireld, esses caras estão velhos. Então, era de se esperar que um time velho, sem reposição, que não é um país muito pequeno, não consegue repor jogador toda hora, que tivesse muitas dificuldades. Eu acho completamente normal que a Bélgica caia. Ah, mas essa geração foi super valorizada e tal. Não foi, cara. Ela, pra Bélgica, ela fez coisas grandiosíssimas. Onde ela conseguiu chegar em Copas do Mundo, como ela conseguiu jogar contra grandes seleções, era o que eles esperavam. Pô, se der pra ganhar melhor, se der pra ganhar melhor. Mas a Bélgica nunca tinha ganhado nada. Agora montou um time que não foi um sonho de uma noite de verão. Foi uma geração que ficou aí 10 anos competindo muito bem e que os caras ficaram velhos. Completamente normal. Ian Breno 258. Você moraria no Catar? De jeito nenhum. Só se pagasse muito bem. Muito bem. Não volto aqui como turista. Só se pagarem muito bem também. Mas é um lugar inóspito, que o clima no inverno não é o que eu mais gosto, no verão é impraticável, com uma visão de mundo que eu não gosto. Não só pela proibição de álcool e tal, mas a visão que eles têm do ser humano, como eles tratam quem não é catari, eu não compacto. E não é bonito, tá? Aqui é deserto, você passa por muitos e muitos e muitos lugares que não tem absolutamente nada. Você vai olhar no Google Maps, é um muro que tá tampando areia dentro. Tem uns prédios imensos que eu não acho prédio uma coisa tão bonita. As praias não são muito praia, assim, são feias, assim. O ar é muito empoeirado. Vocês podem ver nos vídeos que vocês estão vendo das pessoas e tal. O céu não fica azul, ele fica sempre meio esbranquiçado, de tanta poeira que tem. E gera com que todo mundo fique tossindo e espirrando sem parar nesse lugar. Tô adorando a Copa, vocês podem perceber. Kaique Olive, que eu imagino que seja Oliveira. No dia a dia, em qual língua você pensa? Naturalmente em português, mas tem vezes que eu leio em castelhano e não sei depois em que idioma eu li, ou em catalão. Que eu, às vezes, compartilho algum texto e tal, e as pessoas falam, pô, passa em português e tal. Eu falo, pô, nem tinha percebido. Mas, às vezes, para treinar sozinho em casa, eu penso em outras línguas. Já que eu moro sozinho, não tenho com quem conversar, fico pensando sozinho em casa. E, às vezes, em voz alta. Mas, completamente normal. O Diego Pedro Souza, o que você tá achando do nível da Copa do Mundo? Já falei isso mais ou menos, né? Era o esperado. Se espera jogos mais tensos do que bem jogados, porque tudo é muito decisivo. Então tem um nível de tensão muito grande. Wendy Lowen 32. Pedro ou Jesus? Como apóstolo ou como Messias? Se você quer cruzar a bola na área, tem um 9 de referência, Pedro. Se você precisa de um atacante que participe mais do jogo, por exemplo, na ausência do Neymar, Jesus. Na ausência do Neymar, você precisa de mais gente que abra espaço, que gere espaço, que crie espaço, porque o Neymar faz isso muito bem. Então Jesus é a melhor opção. Não é questão de qualidade, tá? É que um faz uma coisa e o outro faz outra coisa. Um 9, finalizador, um matador, Pedro. Um atacante que vai participar do jogo e que vai talvez potencializar outros jogadores, Gabriel Jesus. 08 Marcos. Uma situação impossível de acontecer, mas acha que Cristiano Ronaldo seria titular nesse Barcelona? Não, seria Lewandowski. E o time não jogaria com 2 9. Cristiano já não é mais um ponto esquerdo, tem que jogar perto do gol. E aí, Lewandowski. Gabriel Alves 060. O que aconteceu com a Juventus? Quase toda a diretoria renunciou. Vi bem por alto. Pelo que eu percebi, a diretoria renunciou porque está tendo uma investigação que poderia chegar até o clube, então eles saíram para que afete eles, não afete o clube, que foi aparentemente maquiagem em contas. Aqueles negócios de comprar o Arthur por 72, vender o Pjanic por 60, fizeram isso com o Matheus Pereira e com o Alejandro Marques também, né? O Matheus Pereira foi da Juve B para o Barça B, e o Alejandro Marques, o mexicano,
Foi do Barça B para a Juve B. Isso por 8 milhões de euros, alguma coisa assim. São valores irreais para que na contabilidade fique tudo certo, mas que é uma maquiagem. Então o Ministério Público da Itália está vendo as irregularidades disso. João Oliveira, a desigualdade do Catar é muito aparente? Demais, demais. Eu não conversei, mínima, nada, não dei um bom dia, boa tarde, boa noite, para um Catari até agora. Quem te atende em restaurante, quem te atende no hotel, quem te atende no estádio, seguranças, os stewards, tudo são estrangeiros que moram aqui. Os catares estão dentro dos carrões dele, dirigindo muito agressivamente, entrando no estacionamento e assistindo os jogos, indo embora e só. Então, não convivi minimamente com ninguém. Eu vou pegar um paninho aqui só pra limpar meu nariz, tá? Vocês me desculpem. Não quero incomodar vocês, não. Começa a falar muito, o nariz começa a escorrer. Acabou. Olha só. Passei essa vergonha aqui de ficar limpando o nariz na frente de vocês, sendo que tinha acabado. A do John Oliveira foi a última. E eu podia ter feito isso depois que eu acabasse o vídeo. Ó, quase meia hora. Vocês podem lavar a louça que vocês quiserem com isso daqui. Muita louça, inclusive. Ontem alguém me mandou foto. Tava passando um aspirador de pó. Tem que ter um fone de ouvido muito bom para passar aspirador de pó e assistir YouTube ao mesmo tempo. Mas enfim. Vocês podem usar isso aqui também como um esquenta de vocês, já que é sexta-feira. Começar a usar coisas ilícitas. Fazer o uso de substâncias que vocês depois vão sofrer na pele as consequências. Já que é sexta-feira. E tentar se recuperar para dar um like, se inscrever aqui até segunda. Valeu, meu povo. Amanhã começa as oitavas de final e pretendo fazer um vídeo falando do que eu espero das oitavas de final depois de definir os classificados. Beijo para vocês, até uma próxima, hein? Tchau.